Alô, testando. Boa noite, hoje é o vídeo 59 da minha saga de gravar um vídeo por dia, por um ano. E para mostrar uma perspectiva, como eu interpreto a realidade, para mostrar uma filosofia, uma forma de pensar. E é para deixar como um registro, né? Para eu depois, daqui 15, 20, 30 anos, eu voltar e ver qual que era a minha perspectiva da minha realidade, no meu contexto atual, como eu enxergava o mundo e interpretava. E para ver como mudou, se isso progrediu ou regrediu, espero que sempre esteja progredindo, que essa é a ideia, de estar sempre pensando um pouco mais aprofundado de vários assuntos. E hoje eu gostaria de falar sobre os pais. Nós temos pais e como que eu posso dizer? O papel dos pais para nós filhos, eles são a porta de entrada para a construção de nós como os indivíduos, né? Então, de certa forma, a nossa primeira imagem e semelhança que a gente tem como referência são os nossos pais. Eu falei um pouquinho sobre pais no vídeo anterior e eu queria aprofundar um pouco mais nesse vídeo, que aparentemente eles têm um papel fundamental de ensinar, de nos moldar para o mundo, né? Então, as bases de princípios, valores das condições humanas são transmitidas deles para nós, né? Como forma, como filho, né? E o que é interessante é que conforme filhos vão crescendo e nós pegamos as referências dos nossos pais, do que como que é a realidade, como nós interpretamos o mundo, do que é o respeito, do que é a justiça, do que é a igualdade, o que é ser fraterno, o que é ser bondoso, o que é ter gratidão, o que é ter honra, orgulho e muitos outros aspectos. Aparentemente chega um momento que talvez nós ficamos frustrados, mas não de forma negativa, mas é um momento em que gera muito conflito no ambiente familiar, por até mesmo uma diferença de percepção ou de construção de ensinamentos. E é aí que talvez não, né? No meu caso foi assim que aconteceu. É onde o perdão entra, né? Porque a gente tá no ambiente tão próximo deles, porque eles têm um papel fundamental de nos ensinar a como lidar com o mundo e como devemos responder de uma forma para preservar a nossa integridade ou nos preservar diante do mundo, né? E das dificuldades. E eu acredito que cada pessoa, de cada contexto e de cada realidade diferente, perspectiva, acha um mecanismo e uma forma para compreender isso. E, por exemplo, no meu caso, a minha forma para conquistar isso, eu percebi que muitos dos conflitos que eu tinha interno e externalizava de não concordância ou de não achar que alguma coisa está errado, era o fato de que eu não estava entendendo, só que depois eu passei a entender de que tudo aquilo que eles podiam me oferecer na máxima interpretação que eles tinham, de acordo com esses princípios e valores, era até aquele tanto. E que se não fosse pelo perdão de eu perdoar eles na tentativa máxima de cuidar e de me criar, talvez eu não abriria meus olhos para outras possibilidades e outras versões que talvez a minha versão mais real não se identificasse tanto assim com a versão deles, né? E não falo isso como forma de desrespeito nem nada, mas porque todas as pessoas, todos os indivíduos, eles só conseguem proporcionar algo para fora, aquilo que eles encontraram dentro deles mesmos, né? Então, tudo aquilo que eles tinham dentro deles e conseguiram me ensinar muito bem princípios e valores e muitas outras questões também. Eles ensinaram, mas sim, que de fato, quando passou a gerar um certo conflito de convivência, é nesses conflitos de convivência que você talvez deva perdoá-los, identificar o porquê desses conflitos e encontrar de forma mais aprofundada em outras perspectivas, em outras realidades, né? E eu fico pensando, né? Porque, por exemplo, quem não tem pai ou quem não tem mãe, ou até mesmo quem é criado pelos avós, quem é criado pelos tios, há diferentes outras formas de você também absorver
essas ideias de princípios e valores humanos e de como você lidar e corresponder com a vida, que não necessariamente precisa vir dos seus pais biológicos, né? Porque eu acredito que deve ter muitas outras perspectivas de que o pai abandona a família, ou a mãe abandona a família, ou até mesmo a mãe deixa o bebê na porta de uma igreja, ou nossa, tem diversos cenários e você passa, tem pessoas aí que são criadas pelos tios, que são criadas pelos avós, e mesmo assim são pessoas que são incríveis, que conseguem e fazem muito bem os papéis de pai, de mãe e que ensinam a passar através da vida e tentar enxergar o mundo de acordo com esses princípios e valores para que no futuro você ande com as próprias pernas e que depois você, encontrado neles aquilo que você mais se identifica, ou encontrado em outras pessoas, em outros familiares, esses princípios e valores, você consiga transmitir de uma forma mais positiva possível para a sua próxima geração, né, que são os seus filhos, né, no caso. Eu acredito que eu vou transmitir para os meus filhos muitos princípios e valores que eu aprendi não só com os meus pais, mas também com todas as pessoas ao meu redor, sejam meus tios, meus avós ou pais dos meus amigos, pais dos pais dos meus amigos e todo mundo. Então, a necessidade de poder enxergar com esses olhos, eu acredito que isso talvez só seja possível realmente através do perdão, porque quando eu tenho, acho que eu falei isso no vídeo do perdão, né? Tem um perdão pessoal e o perdão com relação à forma como você foi criado, que também a sua identidade e personalidade talvez não seja essa personalidade e identidade real, que quando você se perdoa e perdoa todos aqueles que estão próximos de você, você começa a abrir os seus olhos para outras formas mais positivas e mais altruístas de lidar e enxergar o mundo, né? Mas acredito que seja isso, né? E a importância, né, dos pais, porque eles são muito importantes, porque então eu não conseguiria falar pai só o homem e uma mulher, porque pai pode ser também duas mulheres, ou a minha avó, ou minha avó e minha tia. É tão distinto que as possibilidades hoje em dia são muito grandes. Mas a ideia central é ter alguém ou um alicerce para que você possa, cada dia, enxergar o mundo um pouco mais positivo através de pessoas que compactuam com o bem, né? Porque sempre que alguém queira compactuar com o seu bem, você poderia dizer que ela seria um pai para você ou ela seria uma mãe para você. E isso que é importante, né? Você, as pessoas que estão próximas de você, te mostrar ao olhar para algo que você talvez não esteja olhando e abrem seus olhos para algo que é positivo, ou um caminho, ou uma saída, para você ter um alicerce de mesmo de entender mesmo como as coisas funcionam, né? E isso de vários aspectos, né? E acho que eu fiquei um pouco confuso nesse final, mas o vídeo vai ser bem curto hoje. Lembrando que é minha mera, humilde e talvez insignificante opinião. E esse, para mim, é o que significaria paz, né? Talvez não só naquela concepção que a gente sempre tem de um homem e uma mulher, mas que a todos aqueles que querem o nosso bem talvez poderiam ser os nossos pais também. Mas de certa forma existe uma responsabilidade e respeito maior para aqueles que trouxeram nós ao mundo e nos nossos primeiros dias, primeiros meses de vida, nos cuidou. E teremos uma dívida indescritível, né, para honrá-los por toda a vida, né? E a máxima honra, talvez, que podemos entregá-los seria os perdoando, porque pelas condições e a forma como nos criaram, foram na máxima que eles encontraram dentro deles, de amor, de respeito, de fraternidade, de generosidade. E, e é isso. Obrigado para quem viu até aqui. E até amanhã no vídeo 60. 60 vídeos já. Tá sendo legal.
mas os temas estão afunilando. Vamos ver como é que vai ser. E daqui a pouco é ano novo, né? Até mais.